E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha agora de genética molecular, pegando o mais recente, o tópico mais moderno que nós temos dentro da genética molecular, a biotecnologia. Nós veremos aqui uma série de assuntos, uma série de tópicos inerentes a esse conceito moderno. Quando a gente fala sobre biotecnologia, e hoje nós temos até curso superior de biotecnologia, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos, nós precisamos entender toda a abrangência que isso daqui agora está pegando, está significando. Quando a gente fala em biotecnologia, a gente pensa em alguma coisa automaticamente moderna. Mas, na verdade, a gente vai falar da parte mais moderna, mas biotecnologia é uma coisa muito antiga. Biotecnologia, ao pé da letra, o verdadeiro significado, é qualquer técnica que manipula, usa um ser vivo para ter benefício para a espécie humana. Então, isso não é novidade. Desde o início agora da dispersão do Homo sapiens pelo planeta, nós já começamos a ver princípios de biotecnologia. Quando você escolhe quais sementes você vai usar para plantio de uma variedade vegetal, eu vou plantar essa semente porque a árvore de onde ela veio tinha frutos maiores, aquela ali tinha frutos menores. Como eu quero mais frutos maiores posteriormente, vou pegar dessa planta aqui que já tem frutos maiores. Você escolhe qual indivíduo será cultivado pela característica que lhe interessa. Isso é uma biotecnologia, seleção de indivíduos. Quando você cria animais em cativeiro, em rebanhos cercados, ao invés de sair para caçá-los eventualmente, isso é uma biotecnologia. Então, criação bovina, caprina, suína é fruto de biotecnologia desenvolvida em milhares de anos pela população humana, pela espécie humana. Fabricar derivados como vinho, cerveja, a partir de processos de fermentação, onde fungos são utilizados para alterar extratos vindos da uva, extratos vindo agora de vegetais como trigo, para ter um produto agora diferente, a cerveja, o vinho. Isso é biotecnologia. Estou pegando algo que vem do ser vivo, o extrato da uva, o extrato do trigo, estou submetendo a ação de micro-organismos, de leveduras, fungos, que vão fazer fermentação alcoólica, para assim ter um subproduto agora, um derivado que me interessa. Então, biotecnologia não é novidade. A gente já tinha vinho agora no Egito Antigo, mas o que é novidade são os aspectos de alteração, manipulação e análise precisa do material genético do DNA. Então, desde a década de 50, quando James Watson, Francis Crick e Rosalind descreveram a estrutura do DNA e seu papel na hereditariedade, aí nós começamos a analisar melhor esse livro de receitas dos seres vivos. E aí nós temos algumas técnicas consequentes disso. Pegar um gene de uma espécie, um gene exógeno vindo de fora, e inserir em outro organismo. Como código genético universal, é como se eu emprestasse uma receita de bolo para alguém. A pessoa vai fazer aquele bolo. Empresto uma receita de bolo de chocolate para outra pessoa, ela faz o bolo. Se eu pego o gene responsável pela síntese do hormônio insulina e coloco na bactéria, ela passa a produzir insulina. Ela não vai usar insulina para nada, mas eu posso extrair dela essa insulina e fornecer para pessoas que têm diabetes mellitus, que têm deficiência na produção dessa substância. Ou seja, a bactéria transcendeu a sua origem, foi além da sua gênese, ao receber um gene de outra espécie. Uma bactéria transgênica. Lá nos anos 70, a gente já começou a manipular DNA, material genético de procariontes como bactérias. Hoje já conseguimos manipular material genético de eucariotos, desde angiospermas como a soja até mamíferos agora como o gado. E aí nós temos vantagens para o ser humano. Mas tem que tomar cuidado com as polêmicas aqui inseridas. É isso que a gente tem que fazer, discutir bem, para que ideias errôneas não fiquem agora, ideias simples, fake news, não fiquem agora na nossa cabeça. O problema não é o transgênico, às vezes parece que o transgênico é maligno. Não. O problema é o uso que se faz dessa tecnologia agora. Aí a questão é o capitalismo selvagem em cima da técnica. É isso que a gente tem que discutir. Identificar indivíduos precisamente através de blocos de DNA, criando um padrão que permite a identificação precisa de indivíduos numa cena do crime, no caso de paternidade duvidosa. A técnica é conhecida como DNA fingerprinting, ou impressão digital do DNA. Cuidado, o nome é um falso cognato. Não quer dizer que eu tenho que pegar do dedo, da ponta, nada disso. É descrever um padrão da distribuição de blocos randômicos de DNA agora ao longo do cariótipo, ao longo do genótipo do indivíduo, para que eu possa identificar se ele tem parentesco com o indivíduo,
para que eu possa identificar se ele esteve numa cena do crime. Podemos fazer a clonagem de organismos economicamente interessantes. Clonagem de vegetais a gente já faz há bastante tempo, graças à capacidade de regeneração dos vegetais. Mas a clonagem de animais, que começou no final da década de 90 com a clonagem da ovelha Dolly, se torna interessante para que eu tenha todo um rebanho agora de indivíduos que tenham melhor produtividade. Nós temos que usar essa técnica com calma. Clonagem de humanos não tem significado, não tem propósito, como a gente vai ver aqui na aula. E sequenciar e identificar todos os genes de uma espécie, o chamado projeto genoma. É importante entendermos quais são os genes, as receitas de uma espécie, para que possamos agora entender os erros que possam acontecer. Então, genes defeituosos podem causar uma série de doenças, do câncer à diabetes. Se eu puder agora tratar esses genes, substituir o gene defeituoso pelo normal, a gente vai falar aqui da terapia gênica, principalmente pela ação da enzima CRISPR-Cas9, mas eu só posso fazer isso se eu conhecer os genes defeituosos e conhecer o gene normal. Então, antes de fazer a manipulação dos genes para fins terapêuticos, não para fins estéticos, eu preciso conhecer os genes da natureza. Então, um projeto genoma de uma espécie, como o projeto genoma humano, se faz essencial para que eu possa fazer o tratamento adequado das anomalias. Então, nós vamos falar de uma série de fatos, de técnicas que trazem consequências agora, algumas boas, outras ruins, para a sociedade humana. Precisamos entender para que a discussão seja clara agora em nosso dia a dia. Então, vamos entender que a biotecnologia é uma intersecção entre a biologia dos seres vivos, a química, o conhecimento das moléculas agora que formam os seres vivos, e a engenharia, pois eu tenho que manipular o DNA a fim de alterar espécies para melhor produtividade, a fim de corrigir erros inatos que já vêm com o indivíduo. Isso pode trazer benefícios para a sociedade humana, mas também traz consequências que devem ser discutidas no âmbito da filosofia. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar nessa aula, essa será a primeira de várias aulas, com a famosa clássica engenharia genética, que tantos alunos me perguntam agora. Quando você é um engenheiro mecânico, você combina o trabalho de duas ou mais peças para que juntas elas tenham um efeito final que nenhuma delas consegue sozinha. Engenharia química pega duas ou mais moléculas e as combina, formando um novo composto com novas propriedades. A engenharia genética busca manipular o DNA de diferentes espécies para que eu possa agora ter uma espécie que não vai ser colocada na natureza, vai ser mantida em cativeiro, principalmente bactérias em bioreatores em laboratório, para que com novos genes possa produzir novas substâncias para uso clínico, para uso terapêutico, por exemplo. Essa técnica permite nova combinação de genes que não existiu. Então, ela também é chamada de técnica de DNA recombinante. O que é essa nova combinação de genes? Em linhas gerais, o DNA dupla fita, adenina pareado com timina, citosina pareado com guanina, como já vimos em outra aula, ele é de estrutura universal. Em todos os seres vivos agora, eu tenho o DNA organizado do mesmo jeito, funcionando do mesmo jeito pelo código genético. Então, eu posso agora pegar um gene de uma espécie e colocar em outra espécie, se eu colocar no lugar certo, ele pode funcionar também. E aí eu teria uma espécie produzindo proteínas características de outra espécie. Então, é quando a engenharia genética seria a inserção em um organismo de um gene estranho a ele, um gene que não existia. Então, eu pego uma bactéria, vou inserir nela o gene responsável pela produção de hormônio de crescimento, um gene responsável pela produção de insulina. Esse gene agora vai funcionar. Eu vou colocar no lugar certinho, agora que não vai atrapalhar os genes que já existem. Passa a funcionar na bactéria, expressando o seu produto. O que é expressão gênica? Quando o gene funciona. Então vai produzir insulina, vai produzir hormônio de crescimento. A bactéria não vai utilizar, mas em laboratório eu extraio essa substância e forneço para quem precisa de GH, para quem precisa de insulina para fins clínicos. Em outras palavras, a bactéria sintetiza a proteína agora que esse gene costuma codificar. Esse organismo, que tem agora a nova combinação de genes, o DNA recombinante, será chamado de transgênico, que ele transcendeu a sua origem, o seu potencial original. Lá nos anos 70, nós começamos com seres celulares mais primitivos, com bactérias transgênicas. Como eu acabei de falar, nós fizemos bactérias produzirem a insulina e a extraímos insulina para fornecer aos diabéticos. Produzimos GH, hormônio de crescimento, em bactérias para tratamento de pessoas que tinham deficiência. Hoje,
a gente já consegue manipular outros seres, seres mais complexos, eucariontes, como mamíferos, como angiospermas. Então a gente tem casos de milho, arroz e soja transgênicos. A ideia original era de que tivessem maior valor nutritivo. Eu pego o arroz, eu coloco no arroz agora um gene para que ele tenha a produção agora de um remédio, de que ele tenha agora, por exemplo, a produção de um fator de coagulação. E aí aqueles indivíduos que têm problemas de coagulação, como a hemofilia, só de se alimentarem desse arroz já conseguiriam que falta em seus corpos. Fantástico. Ah, eu poderia colocar agora uma proteína para aumentar o valor nutritivo desse arroz, para ele ter um maior teor de proteína. Legal, fantástico. Eu poderia só plantar esse arroz em determinadas áreas, já ajudaria, por exemplo, a combater a fome. Perfeito, a ideia é ótima. Porém, o que nós vemos hoje é o desenvolvimento de vegetais resistentes a pesticidas. Por quê? Porque o uso hoje de fungicidas para matar fungo, herbicida, matar erva daninha, inseticida, matar insetos em plantações e monoculturas, como você devasta a diversidade da área, devasta a mata, devasta o cerrado para fazer uma única plantação, o que acontece? Você favorece o desenvolvimento de pragas, insetos, fungos, vegetais agora de pequeno porte, ervas daninhas, que vão prejudicar a sua planta. Então você joga um pesticida. Só que muitas vezes o pesticida também mata a sua própria plantação, a planta que você cultiva. Então o que algumas empresas de biotecnologia fizeram? Desenvolveram vegetais resistentes ao pesticida. Fizeram pesticidas tão fortes que matam a praga, mas também matam a própria planta que você está cultivando. Aí eles fizeram plantas transgênicas com um gene a mais que lhe confere resistência a esse pesticida. Ah, então eu posso jogar pesticida à vontade, eu só vou matar a minha praga, seja inseto, seja erva daninha, seja fungo, e não vai matar a minha planta de cultivo. Então você vai ter mais planta cultivada, sua produtividade aumenta? A princípio parece uma boa ideia. Porém, temos dois problemas. Primeiro, a sobrecarga de pesticida no ambiente. Nas próprias plantas existe impregnação. Você vai ter impregnação, então, do pesticida agora no solo, na água. Quando a chuva vier, vai levar isso agora para os rios, para os lagos. E o pior, cria-se monopólio, como a gente vai ver aqui. A empresa criou o pesticida e a planta resistente ao pesticida. Você obriga. Se você comprar só o pesticida, você vai pegar uma planta comum, você vai matar ela. Você tem que comprar o pesticida e a planta. E essa planta é esterilizada, então ela não reproduz. Então você é obrigado todo ano a comprar tanto o pesticida dessa empresa quanto a planta da mesma empresa. Isso caracteriza monopólio e já foi questionado em diversos países, em diversas comunidades internacionais, como a União Europeia. Nós vamos discutir isso com mais detalhes. Mas vamos voltar ao início. O que nós temos agora para discutir a formação agora de um transgênico? Vamos voltar lá nos anos 70. Nós começamos a analisar bactérias, organismos procariontes que apresentam material genético disperso no citoplasma, material genético menor. Nós temos o chamado cromossomo bacteriano, que tem alguns milhões de pares de bases. Mas melhor ainda, temos segmentos de DNA menores que podem ser manipulados. Os plasmídios ou epissomas. Normalmente são segmentos de DNA circular que são trocados entre bactérias numa reprodução sexuada primitiva, chamada conjugação. Duas bactérias se aproximam e o plasmídio de uma passa para a outra. Trocando genes, elas compartilham características. Isso aumenta a variabilidade genética. Em laboratório, aqui embaixo, nós temos agora um plasmídio mapeado. Então, a gente faz o sequenciamento do plasmídio. Vamos ver agora a biblioteca genômica do plasmídio. Então, a gente vê a sequência dos nucleotídeos, da molécula dupla fita. E aí nós vamos analisar. Aí eu descubro que daqui até aqui é um gene, daqui até aqui é outro gene. Existem genes nos plasmídios. Agora eu tenho que pensar no plasmídio como se fosse um fichário. É DNA dupla fita, não é? Eu vou abrir esse DNA para poder inserir o gene que eu desejo de outra espécie. Então eu quero que essa bactéria passe a produzir insulina, eu vou pegar um plasmídio, que é um pedacinho de DNA pequeno, fácil de manipular, eu vou cortar o plasmídio, ele vai se abrir como se eu abrisse um fichário, e eu vou colocar minha página nova, vou colocar o meu gene de interesse. Ah, como eu vou cortar o DNA no ponto exato que eu quero? Eu, por exemplo, se eu tenho este gene aqui, eu não quero atrapalhar ele, eu não quero cortar o DNA no meio de um gene que já existe, não quero atrapalhar a informação que já existe na bactéria. Então eu preciso sequenciar para, por exemplo, pegar entre dois genes que já existem. Ah,
E como é que isso vai ser feito? Como é que isso será possível? As bactérias apresentam um sistema imune muito curioso, a gente vai até falar melhor mais para frente, que são enzimas que cortam sequências de DNA. Essas enzimas normalmente são usadas para cortarem genes de vírus que são inseridos na bactéria para forçarem agora a reprodução do vírus no interior da bactéria. Então essas enzimas reconhecem segmentos de DNA, de RNA, de material genético de vírus e cortam, destroem, clivam antes que possam se incorporar ao material genético da bactéria. Nós pegamos essas enzimas que reconhecem sequências específicas restritas de material genético, chamadas enzimas de restrição, e vamos usar em laboratório. Então, pego a enzima de restrição agora para cortar uma sequência. Existem várias enzimas diferentes. Então, por exemplo, aqui à direita, eu mapeei agora o plasmídio da bactéria e o ponto que eu quero cortar tem esta sequência aqui. A enzima de restrição reconhece uma sequência, e normalmente essa sequência é invertida, repetida como um espelho, é um palíndromo. A enzima de restrição cliva, corta o DNA exatamente naquele ponto, permitindo que o plasmídio, o DNA circular, se abra. E aí eu posso inserir o gene de interesse. Ora, vamos fazer uma visualização agora de todo o processo. Então eu pego aqui à esquerda uma célula humana. Vou pegar o DNA, a cromatina, e vou extrair o gene que me interessa, por exemplo, o gene da insulina. Aqui à direita, pego um plasmídio bacteriano, vou extrair esse plasmídio em laboratório e vou clivar, cortar o plasmídio para ele se abrir com uma enzima de restrição. Antes de fazer isso, eu tenho que fazer a biblioteca genômica, conhecer o genoma agora da bactéria, fazer o sequenciamento do plasmídio, ATTT das bases nitrogenadas, para saber, opa, naquele ponto que eu quero, onde não vai atrapalhar os genes que já existem, tem essa sequência. Pego a enzima que reconhece aquela sequência, em laboratório coloco em contato, a enzima corta o plasmídio se abre. Agora eu vou colocar no mesmo tubo de ensaio o plasmídio aberto e o gene de interesse, o gene da insulina, por exemplo. Vou colocar uma enzima para promover a ligação. Do mesmo jeito que tem enzima que corta, tem enzima que liga. Lembre-se que as enzimas são catalisadores biológicos. Então eu teria uma enzima chamada DNA ligase, aqui ó, adicionam-se as ligases para ligar o gene de interesse ao plasmídio. O que eu tenho agora? Um plasmídio com genes da bactéria e com genes humanos. É um DNA recombinante, uma nova combinação de genes que não existia anteriormente. Esse plasmídio vai ser colocado numa solução junto com as bactérias. O plasmídio é absorvido pelas bactérias que ali estão. E aí esse plasmídio, dentro do citoplasma bacteriano, começa a se expressar. A dupla fita do plasmídio vai fazer transcrição desse gene e tradução, produzindo insulina. E aí essa insulina eu vou extrair e vou purificar para fornecer agora para quem tem diabetes mellitus, quem não produz naturalmente, quem é insulino dependente. Nossa, então essas bactérias em laboratório vão funcionar como bioreatores. Aí vem a dúvida, poxa Michel, mas quando eu jogo a DNA ligase, a enzima, eu posso ligar o gene, que eu quero, o gene da insulina, mas também pode acontecer do plasmídio simplesmente se fechar, de eu ligar as pontas do plasmídio. Aí, o gene não é incorporado, é como se eu fechasse o meu fichário sem colocar a página nova. Como é que eu vou saber que funcionou, Michel? Aí nós temos uma técnica interessante. Junto com o gene de interesse, nós colocamos um gene que dá resistência a um antibiótico simples. Essas bactérias não são patogênicas, não causam doença, não tem problema, não vão ficar só em laboratório. Aí eu vou colocar um gene que, por exemplo, dá a ela resistência à amoxicilina. Então eu coloquei dois genes, na verdade. Junto com o gene de interesse, vai também na mesma molécula de DNA, um gene de resistência à amoxicilina. As bactérias que receberem o gene de interesse também recebem o gene de resistência à amoxicilina. Aí eu vou ter um monte de bactéria no tubo de ensaio, no meio de cultura. Eu vou jogar amoxicilina. As bactérias que morrerem é porque não incorporaram o gene. Não incorporaram o gene de resistência junto com o gene de interesse, que é o gene nesse exemplo da insulina. As bactérias que sobreviverem, por que elas sobreviveram ao antibiótico? Porque elas têm o gene que lhes confere resistência. E esse gene está junto do gene de interesse da insulina. Então você seleciona, quando ele fala aqui, crescem no meio seletivo, você vai selecionar as bactérias que com certeza tiverem incorporação daquele material genético.
desde os anos 70, nós temos insulina sendo produzida por essas bactérias transgênicas, hormônio de crescimento sendo produzido por essas bactérias transgênicas, uma série de medicamentos. Ah, Michel, mas com o tempo a gente foi tentando fazer o quê? Melhorar a nossa técnica e alterar o material genético de eucariotos. Trabalhar com procarioto é fácil, o material genético é menor e está espalhado no eloplasma. Trabalhar com eucarioto, temos problemas. Além de ter mais material genético, mais DNA, nós temos uma questão. Tem a membrana nuclear, a carioteca nuclear, como queiram chamar agora. Então nós desenvolvemos uma técnica para literalmente projetar o material genético lá dentro. Parece loucura o que eu vou falar agora, mas a gente dá tiro de DNA na célula. Essa técnica é chamada técnica de biolística ou biobalística. Então, o gene de interesse que eu quero colocar numa célula eucariótica, esses genes, várias cópias desse gene, são revestidas com microcápsulas de ouro ou tungstênio. E aí eu vou bombardear, vou projetar, vou atirar na célula com essas cápsulas agora microscópicas, com o gene de interesse lá dentro. Essas cápsulas vão permitir que o gene não seja destruído quando bater na parede celular, na membrana nuclear. Aí chega inteirinho o DNA agora lá no núcleo, onde ele será incorporado aos cromossomos, à cromatina, aos cromonemas, como queiram chamar agora, da célula eucarionte. E aí eu terei um transgênico eucarioto. A gente pode fazer isso com vegetais, a gente pode fazer isso com animais. Normalmente a gente faz com zigoto. Porque se eu fizer com a primeira célula do ser, à medida que esse zigoto cresce no movimento embrionário e forma um novo ser, todas as células terão a cópia desse gene, todas as células somáticas. Então a gente faz no embrião agora, no zigoto de uma angiosperma, no zigoto de um mamífero, para que eu tenha incorporação em todos os genes, em todas as células somáticas daquele indivíduo. E aí nós temos vários exemplos a discutir. Por exemplo, deixa eu arrumar minha fotinha aqui. Salmão. Salmão é um problema porque o consumo pelas populações humanas está sendo mais rápido do que a renovação natural dessas populações. Então as populações naturais de salmão estão desaparecendo. E aí pode chegar ao ponto de elas serem extintas, o que não é desejado, nem para nós que queremos o alimento que vem dele, nem para o ambiente onde ele tem um papel agora no equilíbrio ambiental. Então, o que foi pensado? Vamos criar em cativeiro. Mesmo criando em cativeiro, a gente não consegue a quantidade adequada para atender a demanda, número de pessoas que quer se alimentar dele. Então, o que a gente fez? Pegamos um salmão do Atlântico e inserimos agora o gene do hormônio de crescimento de outros peixes. Nós pegamos agora um gene de hormônio de crescimento de outra espécie de salmão e um outro fragmento de gene para ativar esse gene. Beleza. Então, na verdade, eu tenho um salmão, um gene de outra espécie de salmão. É um salmão transgênico. Com mais hormônio de crescimento, esse salmão cresce mais em menos tempo. Como a gente pode ver aqui na imagem, olha só, o salmão do Atlântico em tamanho normal, comparado com um salmão transgênico, chamado aqui de Aquadvantage, com a mesma idade. Espera aí, se a gente olhar esse gráfico aqui em cima, olha só, o salmão padrão demora um pouco mais de 800 dias para chegar a um peso de aproximadamente 4 quilos. O salmão Aquadvantage, que é o nome comercial desse salmão transgênico, em menos tempo, um pouco mais de 700 dias, ele chega a 50% a mais de peso, ele chega a 6 quilos. Então, em menos tempo eu tenho mais peso, isso é uma vantagem. Então, eu teria mais alimento disponível, o preço cairia, porque agora eu tenho como atender a demanda e teria uma oferta maior. Só vejo vantagens. Porém, tem que passar isso nessas horas. Tem que passar alguém com a moto barulhenta na hora dessas. Porém, nós temos que ter em mente agora que nem sempre isso vai ser possível. Na teoria, isso é lindo. Nós temos vários exemplos agora de animais transgênicos que receberam genes que permitem a produção de proteínas com fins terapêuticos. Então, eu tenho ovelhas que produzem o fator nono para combater um tipo de hemofilia. Eu tenho cabras que produzem agora fator de coagulação, que é a antitrombina 3, tá?
cabras que produzem plasminogênio, que evita ataque do coração, porcos que produzem proteína C, que é anticoagulante para o sangue. Então, se você se alimentar desses porcos, se alimentar dessas cabras, dessas ovelhas, ou às vezes seus derivados, como seu leite, ou às vezes eu posso pegar e purificar a proteína agora de suas células, eu terei como ajudar pessoas que têm problemas os mais variados. Então, para fins terapêuticos, é fantástico. Hoje nós temos bovinos transgênicos com couro mais resistente, que não permitem agora adesão de carrapato, que crescem mais rápido, então eu terei mais carne em menor período de tempo, e vacas que não terão inflamação das mamas com a amamentação, a mastite, vacas que já produzem leite sem lactose, nós podemos inibir o gene da lactose, o que seria interessante porque hoje leite sem lactose é mais caro, porque tem que passar por um processo químico para extrair isso, assim eu posso oferecer o leite para pessoas que têm intolerância à lactose, e mais, a gente já tem vaca que já produz o leite com insulina, ou seja, um diabético com diabetes mellitus tomar esse leite, acabou, não precisa ficar agora tomando injeção toda hora, o problema acabou. Fantástico, não? Perspectivas incríveis. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vamos pensar agora em termos financeiros, capitalisticamente. Quanto custa desenvolver a pesquisa sobre um organismo transgênico? Vou chamar de evento transgênico. Para você agora descobrir o gene, investigar o genoma da espécie que você quer colocar o gene, verificar agora onde que ele pode ser colocado. 23% do custo, 31 milhões de dólares em média. Para você desenvolver, é metade agora, basicamente, de todo o projeto, 70 milhões de dólares. Você vai inserindo até ver onde exatamente fica melhor. Ver se o indivíduo sobrevive, ver se o indivíduo não vai ter sequelas, ver se ele vai produzir a substância realmente, se o gene vai se manifestar quando inserido. E depois, para regulamentar, registrar, provar que não tem nenhum problema para o ambiente nem para o ser humano, você gasta mais um quarto agora, mais ou menos, uns 35 milhões de dólares. Total, em média, você gasta 136 milhões de dólares para desenvolver agora e chegar a um organismo transgênico pronto para ser colocado no mercado. Beleza? Então existe um custo. Eu entendo, jamais vou questionar isso. E nós temos vários casos agora, tanto de nutrientes quanto de medicamentos sendo colocados em vegetais. Nós temos agora cenouras, ervilhas, milho, arroz, trigo, tá? Tabaco, que apresentam agora substâncias a mais, que muitas vezes se manifestam nas folhas e aí facilita a sua extração, se manifestam nas sementes, se manifestam nos frutos, ou consumindo ou extraindo, eu consigo agora uma substância favorável agora para o tratamento de doenças, ou para melhorar a qualidade do alimento fornecido às pessoas. Isso aqui é um resumo da Embrapa, não é qualquer coisa que a gente pega agora em qualquer lugar. Tem vantagem incontável. Por exemplo, papel celulose, extração de papel celulose. Todo mundo já viu plantação de eucalipto do lado na estrada? Espera aí, você devasta a floresta natural, Cerrado, Atlântica, para fazer agora a plantação de eucalipto. Poxa, você está devastando o ambiente, mas a gente precisa do papel. Ah, então a gente está tentando reciclar papel, tentando diminuir esse impacto. A gente tem hoje um eucalipto transgênico. O eucalipto convencional, ele demora 7 anos para chegar na idade para ser utilizado, e você vai ter mais ou menos 45 metros cúbicos de celulose por hectare plantado. O transgênico, que apresenta um novo gene que permite um crescimento acelerado, vindo de outro vegetal, ele demora um menor tempo, 5 anos e meio, e você vai ter maior produtividade, 54 metros cúbicos de celulose por hectare, 20% a mais. Ah, então eu poderia diminuir a área plantada, deixando mais área agora para vegetação natural. Isso é o correto. Eu não posso agora pegar, então vamos plantar numa área cada vez maior que o lucro aumenta incessantemente. Não. A gente precisa de regulamentação que deve vir do poder público. Não dá para agora a gente esperar que as empresas boazinhas se autorregulamentem. Então, nós temos vários casos hoje de vegetais onde a gente não tem uma substância a mais para torná-lo nutritivo, um medicamento que ele é produzido. É simplesmente para ele resistir a parasitas. Então, a alfafa transgênica que resiste a herbicida, você pode jogar herbicida que não vai afetar a alfafa, vai afetar só a erva daninha.
maçã resistente a insetos, eu tenho canola resistente agora a herbicidas, melão resistente a vírus, milho resistente a herbicidas, soja resistente a herbicida, algodão resistente a herbicida. O problema disso aqui é que você joga mais e mais herbicida. Esses herbicidas não são biodegradáveis, se acumulam no solo, são levados pela chuva agora para rios e lagos, contaminam as cadeias alimentares e causam efeitos colaterais que vão agora desde teratogenia, desenvolvimento embrionário anômalo, até tumores, até cânceres. Então a gente precisa agora entender transgênicos, vegetais transgênicos, vieram para ficar. Nós temos agora em diversos países do mundo milhões de hectares agora sendo usados para cultivo, porque a produtividade é maior. Você pega o maior produtor de transgênicos do mundo, Estados Unidos, 72 milhões de hectares, plantando soja, milho, algodão, canola, beterraba, alfafa, papai, abóbora, batata. Em segundo lugar, vem o Brasil, com plantio de soja, de milho, de algodão. Ah, Michel, mas então isso é bom, porque a gente está tendo maior produtividade, está produzindo mais soja, isso vai aumentar agora, vai melhorar a balança comercial. Concordo. O problema é que a gente está pegando uma soja resistente a um pesticida. Aí eu jogo mais e mais e mais pesticida, o que vai causar problemas no ambiente. Então, por exemplo, a famosa soja Roundup Ready, da Monsanto, a maior multinacional de biotecnologia que tem no planeta. Eles desenvolveram Roundup Ready para resistir a um pesticida deles, a um herbicida que é o glifosato, cujo nome comercial é Roundup. Então, se você comprar a soja deles e comprar o pesticida deles, quando você jogar esse pesticida, esse herbicida, não vai crescer erva daninha nenhuma, só vai crescer a sua soja. Então você vai ter mais soja agora, porque não vai ter erva daninha competindo com ela, você vai ter maior produtividade. Perfeito. Só que o glifosato, ele causa efeitos no ambiente. Nós estamos observando hoje uma taxa de mortalidade altíssima das abelhas. Os apicultores estão sofrendo com taxas de mortalidade superiores a 50%. Ah, Michel, e o que eu tenho a ver com as abelhas? As abelhas são utilizadas agora no cultivo de vegetais para realizar a polinização. Nós não teríamos laranjas se não tivéssemos agora colmeias colocadas no meio da plantação para que as abelhas façam o transporte do pólen e permitam agora a formação dos frutos. Só que as abelhas estão morrendo, tudo indica, por causa de agrotóxicos como o glifosato. E isso aqui é vendido sem regulamentação. Além de criar um monopólio, porque só a Monsanto produz essa semente, essa soja, ela é esterilizada, então ela cresce, ela não consegue reproduzir. Então todo ano você é obrigado a comprar a semente dela e comprar o pesticida ou herbicida dela. Esse herbicida é vendido sem regulamentação. E um caso que ficou famoso nos últimos anos foi do jardineiro Dwayne Johnson, na Califórnia, que desenvolveu um tipo de linfoma, um câncer fatal, por causa do uso do Roundup sem a proteção adequada, porque não havia nenhum tipo de instrução para tanto. A Monsanto foi condenada a pagar milhões de dólares de indenização. Primeiramente falou-se $1 bilhão, depois eles conseguiram cair isso para 250 milhões de dólares. Mesmo assim, isso cria um precedente para que todos no mundo que desenvolverem algum tipo de consequência por causa da exposição ao Roundup, não precisa ser o jardineiro manipulando, pode ser agora que você mora em uma cidade ao lado de uma plantação onde você tem um avião pulverizando isso. Se você provar que foi por causa do Roundup que você desenvolveu essa consequência, vai poder processar a Monsanto. Isso poderia fazer a empresa recentemente adquirida pela Bayer sofrer absurdamente, as ações iriam cair na bolsa. Tanto é que teve uma oscilação na bolsa quando saiu essa decisão judicial. Então, peraí, a gente precisa ter regulamentação do cultivo de transgênicos para que não tenhamos consequências para o ambiente e para o ser humano que faz parte desse ambiente. Um dos documentários mais famosos da Europa, que ganhou todos os prêmios possíveis por lá, chama-se O Mundo Segundo a Monsanto, The World According to Monsanto, que vocês encontram no YouTube e eu recomendo, é fantástico, para vocês verem agora quais foram as táticas não muito ortodoxas que a empresa acabou utilizando para tentar evitar problemas com esse monopólio, vamos assim dizer. Mas vou deixar com que vocês façam a pesquisa e vocês vão atrás. Eu jamais seria contra o cultivo de vegetais, mas sou contra a exploração indiscriminada do ambiente, trazendo consequências
para os demais seres vivos e o ser humano incluído. Isso sempre seria contrário como biólogo. Ah, então o transgênico é sempre ruim, fora os transgênicos? Não. Transgênicos podem ser muito bons. Transgênico não é maligno. O problema é o uso que nós, seres humanos, fazemos da tecnologia. Por exemplo, começo agora do século XXI, nós conseguimos pegar um zigoto de rato e colocamos nele os genes que determinavam a formação do pavilhão auditivo humano. E aí formou uma orelha no dorso dele. Ele não ouve por aí, pelo amor de Deus, ele não é garoto propaganda de nenhuma agora empresa de telefonia. Para que a gente fez isso, Michel? Que absurdo, a gente está brincando de Deus. Não. Isso aqui é para produzir órgãos para transplante em outros animais. Só quem já esteve na fila de transplante, quem teve um parente na fila de transplante esperando alguém agora vir a falecer para poder doar um órgão, e rim você ainda pode doar um e sobreviver com outro, mas os outros não, você tem que esperar alguém morrer. E aí você fica lá na fila esperando, fazendo tratamentos para tentar agora amenizar o problema até aparecer um órgão compatível. Pessoas que caem às vezes de motocicleta sem capacete têm lesão do pavilhão auditivo e perdem a orelha. Agora eu poderia pegar, ter ratos com orelhas, eu poderia tirar essas orelhas e colocar aqui e a pessoa ia se sentir bem. A pessoa sem um pavilhão auditivo, mutilada, não só ia ter problema de audição, como também ia se sentir muito mal perante a sociedade. Se ela ia andar na rua, as pessoas iam olhar para ela, olha, aquela pessoa não tem orelha. Eu ia melhorar muito a autoestima da pessoa se eu pudesse ter uma orelha agora de simplesmente para transplante sendo produzida em animais de laboratório. A gente não fez isso para brincar, a gente fez isso para provar que genes humanos poderiam se manifestar em outros animais transgênicos e assim produzir órgãos para transplante. Coração, por exemplo, esperar coração agora na fila de transplante é um problema. Mas o coração do porco é do mesmo tamanho do nosso. Nós já fizemos transplante de corações de porcos para humanos, mas dá rejeição. A gente usa a válvula mitral muitas vezes para fazer transplante da válvula mitral do porco para coração humano, mas depois de algum tempo tem que trocar. E se eu produzisse um porco transgênico com os genes do coração humano? Eu ia ter um porco criado do mesmo jeito na fazenda, que eu ia aproveitar a pele, eu ia aproveitar a carne, tudo, e o coração poderia ser usado para transplantes. Eu ia zerar a fila de transplante de coração. E é o que a gente fez aqui. Ah, Michão, como é que eu vou saber se deu certo? Que eu vou fazer a manipulação, inserir os genes lá no zigoto. Como é que eu vou saber se aquele porco tem um coração humano? Eu vou ter que colocar e tentar? Não. Lembra que eu falei agora há pouco do gene sinalizador lá na bactéria, que era o gene de resistência ao antibiótico? Nós colocamos junto com os genes do coração humano um gene sinalizador, um gene que muda a coloração do porco. Aqui vocês veem um porco normal e um porco transgênico, com genes do coração humano e a pele amarelada. Aí eu sei que ele tem o gene, eu sei que ele tem o coração humano, eu sei que eu posso, depois de criá-lo tudo, extrair a carne dele, extrair a pele dele, tudo, e o coração vai ser usado para transplante sem rejeição. Então, a tecnologia da engenharia genética, a biotecnologia, essa técnica agora de DNA recombinante, pode trazer muitas vantagens, mas ela tem que ser usada com equilíbrio, com parcimônia. Tá legal? Tudo bem? Beleza, galerinha? Espero que tenha sido útil para todos. Próxima aula, a gente continua a discutir outros aspectos da biotecnologia. Obrigado pela atenção, aquele abraço, até mais.